Bom, peço desculpa pelo sumiço e pelos barulhos aqui em volta. Eu estou em casa e Feliz Páscoa a todos, Cristo ressuscitou. E esse vídeo vem no intuito de tentar novamente gravar mais vídeos aqui para esse canal. Esse canal está bem abandonado, até por muitos motivos, né? Eu gravava mais na faculdade, agora me formei, não vou mais, não passo mais tanto tempo parado dentro de salas de aula, né? Então não tenho tido tanto tempo para gravar assim, mas isso não vem muito ao caso. O que vem ao caso é tentar entender ou passar um pouco das premissas de quais são os rumos que a igreja vai levar, né? Hoje faleceu o Papa Francisco, que Deus o tenha e que resplandeça para ele a glória, as luzes da face de Deus, assim como devia ser para todos os pastores da igreja. Mas é a primeira vez desde 2006, desde de João Paulo II, que nós vemos um Papa falecer. Nós tivemos o último conclave com um Papa vivo. Então você não teve tanta comoção dos grupos mais externos à igreja, né? Geralmente quando um Papa morre, heresias nascem, né? Morreu Paulo VI, nasceu a Igreja Palmariana, falando lá que o Papa Pedro era o novo Papa, né? Então, assim, e com o conclave do Papa Francisco, essas heresias não se mexeram tanto, devido a uma série de fatores, principalmente porque o Papa não tinha morrido. E quando Bento XVI morre, já tem um Papa eleito e atuante. Então isso não faz tanta diferença. Mas o intuito desse vídeo é ressaltar a importância e a necessidade cada vez mais da oração pela igreja, pela esposa de Cristo. Pedir a Deus, suplicar a Deus perdão dos nossos pecados, da nossa fraqueza enquanto cristãos e católicos. Acho que se eu ficar desse lado, pisca menos a câmera. Da nossa fraqueza enquanto cristãos, da nossa dificuldade enquanto católicos, na nossa forma de agir, na nossa forma de lutar pela Igreja de Cristo, e pedir perdão pelos nossos pecados, agradecer pela redenção que Deus nos dá, principalmente na Páscoa, para que nós, assim também como Deus, toda a igreja, ressuscite nessa Páscoa e crie forças novas para lutar pela igreja e para rezar pela igreja. Também por um Papa segundo o Sagrado Coração. Nas aparições do Sagrado Coração, nós sempre temos essa ideia de sacerdotes segundo o Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus pede por sacerdotes que lutem e que sejam católicos segundo o Sagrado Coração. E assim nós também devemos rezar por um Papa que seja segundo o Sagrado Coração de Jesus, que haja segundo o coração de Jesus. Num dos últimos vídeos do canal, já há bastante tempo, eu falava da necessidade da metafísica, da necessidade do espiritual. E aqui, nesse momento, mais do que nunca, não olhar para um conclave, como esse filme aí que saiu por agora, não olhar para um conclave como um evento político. Olhar para o conclave como um evento metafísico. Quem comanda o conclave é algo que não pode ser visto, é o Espírito Santo. Quem organiza as funções da igreja é Deus, é o Espírito Santo. A Santíssima Trindade como um todo, cada uma em seu âmbito, cada uma em sua necessidade. Mas não olhar para o conclave como um evento político. Porque você tem os papábiles. A tradição já ensina há muito tempo. Se entra papa num conclave, se sai desconhecido.
Quantos cardeais não entraram praticamente eleitos dentro de um conclave, não foram eleitos e hoje ninguém conhece. Então nós temos que tomar esse cuidado e olhar para o conclave e rezar cada vez mais para que os cardeais estejam abertos ao Espírito Santo, para que os cardeais estejam abertos a entender as necessidades da igreja de forma metafísica, entender as necessidades da igreja como algo distante do meramente político, distante do que potências gostarão de ver como Papa, distante do que comunidades, grupos, ideologias gostarão de ver como Papa, e ouvir o Espírito Santo, ouvir o que o Espírito Santo quer de um Papa. E assim eleger entre os cardeais aquele em que o Espírito Santo mostrar que é a necessidade. A igreja tem papas segundo a necessidade. Todos aqueles que foram eleitos, é claro, por indicação do Espírito Santo. O Concílio de Trento só existiu porque o Papa ordenou que existisse. E aquele Papa foi segundo a necessidade das questões da igreja, que era um cisma. Há mais de 500 anos não se existiu um cisma na igreja. Então aí vem Lutero e faz cagada. E a cagada de Lutero necessitou uma reunificação e uma reestruturação da igreja. Aí a reforma de Trento, o Concílio de Trento, gera essa necessidade. Assim como o Concílio de Calcedônia foi reação a uma necessidade, assim como o Concílio de Nicéia foi reação a uma necessidade, o Concílio Vaticano I foi reação a uma necessidade, já que o Concílio Vaticano II é tido só como pastoral e não como ele é só tido como pastoral, né? Ele não é tido como infalibilidade. Os próprios papas que governaram o concílio disseram que ele era um concílio pastoral e assim ele deveria ser visto. Então ele não entra nesse caso da necessidade. Mas a igreja perecia de concertos. Você vai ver Dom Antônio, você vai ver Dom Marcel e tantos outros bispos que faziam daquela união internacional dos bispos. Eles viam a necessidade de um novo concílio e se alegraram com o Concílio Vaticano II quando ele foi anunciado, todo aquele processo de início. Então agora que nós saibamos rezar cada vez mais, pedindo a Deus que faça o necessário na igreja, pedindo a Deus que faça aquilo que é visto como necessário e que venha para nós um Papa segundo o Sagrado Coração, indicado realmente, apontado realmente pelo Espírito Santo e que possa resolver os problemas em que a igreja necessita resolver nesses últimos tempos, né? Então, tenhamos essa ideia, rezar cada vez mais. Vou deixar na descrição do vídeo a oração pelos tempos de ser vacante, para que nós possamos rezar, pedindo sempre a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do seu puríssimo coração, também ao Sagrado Coração de Jesus, para que nós tenhamos bons rumos para a igreja, para que não olhemos para o lado político, não olhemos com alegria o momento em que a igreja está vivendo, mas que saibamos lidar com o falecimento de um santo padre, que viva tanto ou mais que Pedro, né? Como diz o hino do Vaticano. Se infelizmente ele veio falecer, então que brilhe para ele os resplendores da luz perpétua e que veja a face de Cristo, se assim for os desígnios de Cristo para a sua alma. E que saibamos realmente não criar rusgas, não criar intrigas, não fortalecer heresias, que é o que eu citei no começo do vídeo. Não ver maluquinho aí de internet falando que o Papa morreu, agora a Sé está vacante, e a Sé sempre foi vacante, e vai começar a ressuscitar intrigas que já eram para estar enterradas há muito tempo.
Não falo só de briga de internet, mas intrigas como o arianismo. O arianismo é sempre uma ideia, não com esse nome, ele sempre vem travestido de novas heresias, mas essa ideia dos puríssimos, ela sempre volta quando a igreja está vacante. Sempre tem alguma heresia, algum movimento que acaba ressuscitando essa ideia torpe. Bom, que nessa Páscoa ressuscite em nós, então, esse zelo e essa caridade que devemos ter pela estrutura da igreja e essa obediência que devemos ter à hierarquia da igreja. Que saibamos rezar por realmente um papa que seja um bispo perante a tormenta que estamos vivendo. Que saiba lidar com a igreja de forma sábia e não de forma truculenta. Que seja um pai, um imperador para a igreja, mas que não seja um autoritário. Que não seja um punitivista, que não puna os sacerdotes por atender o seu povo por ego e ganância. Bom, salve Maria, fiquem com Deus. Vou tentar gravar mais vídeos, ok? Vou tentar, nem que seja como esse, só colocando ideias para fora. Mas isso é muito bom. Fazia muito tempo que eu não ficava sozinho em casa. E peço desculpa aí pela luz piscando. Vou dar um jeito de arrumar um lugar melhor para gravar nos próximos vídeos, prometo. Bom, fiquem com Deus, salve Maria, até a próxima.